Vamos conversar agora com o Dr. Marcelo Valadares, que é neurocirurgião responsável pela neurocirurgia funcional do Departamento de Neurologia da Unicamp. Obrigada pela sua presença aqui, querido. Tudo bem? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos em casa. A gente vai falar de um assunto bem interessante, porque há pouco tempo a gente ouviu uma declaração do cantor Djavan, né, que está com 73 anos, dizendo que ele tem uma condição chamada de tremor essencial, né? Que eu acredito que muitas vezes pode ser confundida com a doença de Parkinson. Muito frequentemente. Porque também traz os mesmos sintomas, né? O Caetano Veloso também, se não me engano, foi diagnosticado com tremor essencial. Então, já vou começar logo com essa pergunta. O que difere o mal de Parkinson do tremor essencial, doutor? São várias coisas. São doenças bem distintas e que muitas vezes se parecem pela presença do tremor. Mas a origem delas é completamente diferente. A evolução, ou seja, como elas desenvolvem ao longo da pessoa também e até mesmo os tratamentos. A doença de Parkinson, ela pode ter o tremor pode ser uma característica predominante, mas nem sempre. Outras coisas são muito presentes e às vezes mais importantes que o tremor, como a lentidão dos movimentos, como a dureza do corpo, a rigidez. Isso acaba afetando mais a vida de quem tem doença de Parkinson do que o tremor em si. O tremor essencial, comumente ele é mais benigno, ou seja, ele incomoda, ele às vezes pode atrapalhar. Raramente ele é debilitante, ou seja, ele impede que a pessoa faça suas atividades. E o tremor também tem origem neurológica, o tremor essencial? Sim, ambas são problemas ou doenças neurológicas. Eles têm origem no centro cerebral, onde controla os movimentos do corpo. Essencialmente, o equilíbrio entre os músculos. Quando nós não temos um equilíbrio perfeito, nós trememos, nós não mantemos a estabilidade. Mas a forma como isso ocorre em ambas as doenças é diferente. E o Parkinson é degenerativo e progressivo? Sim, o tremor não costuma progredir, mas pode progredir. O Parkinson normalmente tem uma tendência a progredir. Quando nós falamos degenerativo, nós estamos dizendo que a perda de neurônios em algumas áreas do cérebro. No Parkinson, são aqueles neurônios que produzem uma substância chamada dopamina. E ao longo do tempo, isso vai reduzindo cada vez mais e os sintomas vão se intensificando. Isso é uma característica do próprio envelhecimento do corpo, né? Essa perda de neurônios. O que acontece no Parkinson é que a gente perde com mais velocidade, é isso? Sim, o cérebro com a idade, ele diminui de tamanho, ele perde líquido e ele perde também alguns neurônios e os neurotransmissores. No Parkinson, isso acontece numa região muito específica. E essa região alimenta a área do cérebro onde há o controle dos movimentos. Vamos falar então dos sintomas? Você disse que o Parkinson pode apresentar sintomas até mais importantes que o próprio tremor, que parece ser uma característica mais predominante, mas de repente nem é. Quais são os outros sintomas que a gente encontra? O Parkinson ele é caracterizado por um conjunto de 3 até 4 sintomas. A rigidez, né? A dureza. Não é como se os músculos fossem soltos, os nossos movimentos fossem fáceis. Eles são como que presos. A lentificação. Então, eu não tenho mais a agilidade que eu tinha para escrever, para movimentar meus dedos, para pegar ou manusear objetos. E o tremor. E o tremor acaba sendo diferente também do tremor essencial, nós vamos falar sobre isso. E às vezes ainda o desequilíbrio ou a dificuldade de manter a postura. Então, rigidez, lentificação, tremor e dificuldade de manter a postura são sintomas que permitem depois o diagnóstico da doença de Parkinson. E esse diagnóstico é feito com um período longo até de tempo, né? Sim, não é tão rápido, né? É importante que as pessoas entendam, isso causa muita ansiedade nos pacientes. Sim, imagino. Que não é simples, não existe um exame apenas que faz o diagnóstico do Parkinson. É preciso observar e acompanhar, porque como é um diagnóstico clínico, existem outras doenças que no início parecem Parkinson e somente o tempo permite que se faça essa diferença. E tem alguma diferença no próprio tremor, no tipo de tremor, quando a gente fala de tremor essencial e Parkinson? Existem algumas diferenças, sim. A doença de Parkinson, ela causa um tremor, que ele pode ser um tremor, sim, quando eu vou me movimentar, eu vou pegar objetos, mas ele também é um tremor em repouso, ou seja, quando a pessoa está parada, ela treme. Não só quando ela vai pegar alguma coisa. O tremor essencial, basicamente, ele é um tremor que nós chamamos de ação, relacionado ao movimento. Quando eu vou buscar, quando eu vou comer, quando eu vou beber líquido, isso há bastante tremor. O Parkinson começa, normalmente, apenas de um lado do corpo. Isso é uma característica muito importante. Ele normalmente vai afetar os dois lados, mas no início da doença ela afeta um dos lados. O tremor essencial normalmente afeta os dois lados do corpo desde o início. E o início do tremor essencial pode ser tão precoce quanto na adolescência ou na idade de adulto jovem. A doença de Parkinson começa normalmente
depois dos 60 anos de idade. Tá. A gente tem visto muitos estudos, né, tentando avançar no sentido de uma cura para o Parkinson, né, que é uma doença que infelizmente atinge uma camada importante da sociedade, isso no mundo todo, né, não só aqui no Brasil. Mas ainda não existe cura, né, doutor? Não existe cura. É uma doença muito comum. Ela afeta 1 em cada 100 pessoas acima de 60 anos de idade, e esse número vai só aumentando com o passar dos anos. Ela não é uma doença que tem cura ainda. Ela ainda não é uma doença para a qual nós temos um remédio que bloqueie o avanço dela. Seja muito eficaz, mas nós já temos há muitos anos bons medicamentos e bons tratamentos que permitem que a pessoa viva com qualidade. E consegue retardar um pouco esse avanço? Ou não? Consegue fazer com que ela tenha mais qualidade de vida. Alguns tratamentos, no início, podem aliviar tanto os sintomas que é como se a pessoa não tivesse doença de Parkinson. Óbvio, isso depende do uso da medicação. Tá. E com o tempo isso vai sendo ajustado para buscar uma qualidade de vida ideal para ela. E esses estudos já conseguiram avançar no sentido de descobrir a origem da doença? Se de repente é alguma coisa relacionada a hábitos de vida, o estresse, enfim, alguma coisa que a gente fez ao longo da vida para facilitar o aparecimento? A doença de Parkinson provavelmente está entre aquelas doenças, isso é muito difícil para a comunidade científica e médica, que é multifatorial. São várias causas. Ao contrário de uma doença que tem apenas um gene, na doença de Parkinson, raramente existe uma forte relação com a genética, mas são alguns casos isolados em que na família muitas pessoas têm doença de Parkinson. Mas geralmente isso é multifatorial. Há uma predisposição genética, sim, alguma coisa no DNA da pessoa vai um dia dar início a isso, mas precisa que exista alguma coisa no ambiente, e aí nós não sabemos. Uma intoxicação, uma infecção viral, algum outro tipo de medicamento que tenha sido usado, que vai dar o gatilho no início dos sintomas. Tá, inclusive a gente tá mostrando aqui ao lado, enquanto a gente conversa, uma animação, se eu não me engano, francesa, muito bonitinha, muito sensível, ela tem aí uns 3 minutos mais ou menos, se você quiser procurar no YouTube, tá? Que mostra justamente um idoso, né, começando a descobrir, a entender que está começando a tremer, né, as mãos e não está conseguindo mais fazer as mesmas coisas que fazia antes, principalmente trabalhos mais detalhados. A vida começa a ficar um pouco mais limitada para essas pessoas nesse sentido, né, doutor? Isso limita porque já é uma faixa etária em que o nosso corpo dá sinais do envelhecimento. Muitas vezes nós já enfrentamos dificuldades que são normais da idade e surge uma grande angústia de que essas limitações possam ser mais rápidas e mais drásticas, né? Tornando a pessoa mais dependente. Mas o importante é que, surgindo sintomas, havendo dúvidas, busca um especialista, um neurologista clínico que permita que faça o diagnóstico correto. Tá, agora no caso do tremor, ele tem cura ou é uma questão crônica também, o tremor essencial? Novamente, nós estamos falando de um problema que tem controle, não tem cura. Tá. Felizmente, a maioria dos casos de tremor são muito simples de se controlar com medicamentos. Provavelmente todo mundo já viu alguém que tem uma tendência a tremer um pouco mais. É incomum que o tremor essencial cause tremores incapacitantes, né? Não consigo beber ou não consigo comer. Existem sim esses casos e até para esses casos existem alguns tipos de tratamento, às vezes até cirurgias. Mas na maioria das vezes, ou nós não precisamos tratar, quando isso não afeta a vida da pessoa, ou seja, afeta geralmente de que forma? Ou me impede de comer, de alimentar, de escrever, ou me causa constrangimento, porque as pessoas o tempo todo, no trabalho, por exemplo, na faculdade, na escola, comentam que você está tremendo, está nervoso, está inseguro, né? Então, quando isso afeta a pessoa, o tratamento às vezes é tão simples quanto um comprimido de um medicamento por dia. Né? Na maior parte das vezes é assim. Casos que são menos comuns e são mais complexos, para eles existem outros tipos de tratamento também. Tá bom, vamos fazer uma pausa rapidinha aqui na nossa conversa, dou um recadinho e já volto, até porque tem pergunta do pessoal de casa também para você, tá bom, doutor? Claro. Até já, querido. Vamos voltar, porque tem tanta pergunta chegando. Obrigada pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo. E tem algumas pessoas perguntando a respeito de tremores. Por exemplo, o Vini quer saber... Não, ele está perguntando o que é tremor essencial, esse a gente já respondeu, perdi. Achei, é Dani Beatriz. Tremor nas pálpebras dos olhos é preocupante? Porque vira e mexe a gente sente, né? Aquele lance pulando aqui. E aí, a gente tem que se preocupar com isso ou não? Nem sempre, tá? O tremor palpebral, ele pode estar relacionado à ansiedade, ao estresse, ao cansaço. Óbvio, se isso nunca foi visto, é persistente e está progredindo, procure uma avaliação para excluir outras causas que são raras. Tá. Normalmente, isso é algo benigno.
Tá. E tem também essa coisa que você falou, né, das pessoas perceberem a pessoa tremendo e tal, e pode ser uma questão social importante. Tem diferença, por exemplo, um tremor da mão com aquela questão que muitas vezes a gente vê a pessoa tremendo a perna? Isso pode ser um tremor essencial também ou também tem a ver com a ansiedade? Não é tão comum que seja tremor essencial, um tremor só de uma perna, por exemplo, isso está mais associado a situações que causam estresse e a pessoa se agita, né? O estresse libera adrenalina no corpo. A adrenalina faz tremer. Só isso, qualquer pessoa, mesmo que não tenha Parkinson ou tremor essencial, quando ela está muito nervosa, ela treme. É verdade. Quem tem tremor essencial é ainda pior, treme muito mais quando está numa situação de estresse. Traz uma carga ainda maior para essa questão. Sim. Tá. O sintoma fica muito mais proeminente. Tá certo. A afrofuturista está dizendo o seguinte: tenho tremores nas mãos de baixa amplitude, principalmente ao realizar algum movimento e após beber café expresso. Pode ser algo ligado a estresse ou associo diretamente a tremor essencial? Novamente, podem ser as duas coisas, né? A cafeína, assim como qualquer estimulante, assim como a adrenalina do nosso próprio corpo, vai sempre fazer tremer quem já tem algum tremor, né? Então, se ela tem dúvida, se isso está aumentando, se isso a incomoda, aí é preciso buscar uma avaliação para saber se isso ali é só alguma coisa do momento da ansiedade ou se ela tem um tremor de base. A questão é procurar ajuda, né? Eu Sim. acho que a pergunta da Nathalie também vai nessa direção. Uma conhecida minha tem tremores suficientes para ter dificuldade em fazer simples tarefas do dia a dia, incluindo nas pálpebras e na boca. Porém, ela sofre de uma severa ansiedade. Então, como consegue diferenciar o que é Parkinson do que são essas crises severas de ansiedade? Muitas vezes não é fácil. É preciso observar em que situações esse tremor está presente, como é o tremor, né? Qual é a frequência, ou seja, quanto que isso treme, qual é a amplitude, o quanto treme, né? Como isso afeta os movimentos e se existe algo mais nos músculos, além de apenas tremor. Tá. Mais uma vez, isso precisa de um especialista. Sem dúvida. Em muitos casos, um ansiolítico pode resolver com tranquilidade. Talvez um ansiolítico, se isso surgir em situações muito importantes e afetar bastante a pessoa, mas novamente ansiolítico é um remédio que tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, sempre com médico, sem dúvida, né? Sim. O Gustavo quer saber o seguinte: quais são os sinais que o Parkinson dá antes dos tremores acontecer, ou que ele pode trazer? Novamente, o Parkinson, ele não causa só tremor, ele causa rigidez, ele causa lentificação. Alguns pacientes com Parkinson, isso hoje em dia com o Covid fica difícil, mas perdem o olfato, isso é um outro sintoma que não é infrequente, tá? Então, normalmente, nós temos mais atenção quando a pessoa apresenta alguns desses sintomas. Lentidão para andar, lentidão para escrever, a caligrafia da pessoa muda por uma dificuldade de escrever e o tremor está presente. Tá. Problemas relacionados à tireoide pode ter alguma relação também com tremores no corpo? Sim. O aumento da produção do hormônio tiroidiano, ou seja, o hipertiroidismo, que não é um problema frequente, o hipotiroidismo é mais frequente, ele pode levar a situações que parecem crises de estresse, hipertensão, tremores, agressividade e nervosismo, mas são casos bem específicos. Tá. Deixa eu ver aqui o que mais, tem bastante pergunta. Ó. Sique Sheila, é possível realizar um mapeamento genético para saber se tem tendência ou predisposição ao Parkinson? É uma ótima pergunta, isso está muito na moda, é possível sim, mas na maior parte das vezes isso não vai ter utilidade nenhuma para a pessoa. Exceto em famílias, como eu até comentei, em que existem muitos casos com doença de Parkinson, em que as pessoas queiram um aconselhamento genético para saber se, por exemplo, eu vier a ter filhos, eu posso passar isso. Isso são situações muito, muito raras, talvez esses exames sejam úteis. Mas para a maior parte das pessoas, você vai estar falando da possibilidade de saber se você pode ter uma doença para a qual nós ainda não temos remédio que a previna. Ou seja, isso só vai gerar ansiedade. A maior parte dos pacientes não optam por fazer esse tipo de exame. Tá certo. 18 anos, nossa, que novo. Vamos responder só mais a pergunta da Sara aqui. Meu filho tem 18 anos e ele tem de vez em quando um tremor nas mãos, apenas esse sintoma, e não atrapalha no dia a dia. Quais exames seriam importantes para o diagnóstico de alguma doença, no caso dele? Bem novo, né? O exame clínico do paciente, uma avaliação médica, não é nenhum exame específico. É praticamente impossível que isso seja doença de Parkinson com 18 anos, é extremamente incomum. Pode ser um caso de tremor essencial leve que não incomoda a pessoa. Então, em momento oportuno, buscar uma avaliação médica.
Tá certo. Doutor, obrigada pela presença. Eu Foi um agradeço prazer o convite. te receber, viu? O prazer estar aqui de novo. Prazer a todos. Excelente assunto, né? A gente teve uma conversa muito boa aqui sobre o assunto, aprendemos muito. Por isso eu deixo aqui aberto o convite para que você volte, tá bom? Muito obrigado. Doutor Marcelo Valadares, que é neurocirurgião, responsável pela neurocirurgia funcional do Departamento de Neurologia da Unicamp. Vou deixar aqui também o Instagram para você começar a seguir, @Dr. Marcelo Valadares. @Dr. Marcelo Valadares. Obrigada, meu querido. Até a próxima, viu? Até mais.